Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1. Quem não tiver na Bíblia, amém, pode ler aqui na tela, que está expostas em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos lá? Paulo e Silas em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, quantos sábados? Arrasou com eles. Foi procurá-los, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de... Quem está comigo? Do quê? Isso, ó, você vê que a linguagem é diferente, mas é inveja. Possuídos de? Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turbar, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes, quem tem transtornado ao mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais apóstolos, recebidos deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Como isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem sentença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós vimos na última ceia Paulo pregando em Filipos, e ali em Filipos nós observamos que houve um intuito de Paulo e Silas. Eles ministravam a palavra, e por eles ministrar a palavra em praça pública, bateram nele, envergonharam Paulo e Silas, o levando para a prisão. Pois bem, todos narram a história de Paulo e Silas na prisão, aonde à meia-noite, no capítulo 16, Paulo e Silas oravam e clamavam a Deus. Houve um grande reboliço.
O que era para dar errado, deu certo. Paulo e Silas agora é resgatado pelos céus. Houve um grande terremoto, os grilhões se quebraram, as cadeias se abriram, e quando o carcereiro iria se matar, Paulo disse: não faça isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, entendendo que o projeto de Deus não estava na pregação na praça, o processo que Deus queria salvar estava na prisão. Então foi necessário, enquanto muitos achou que ia calar os apóstolos, ia calar os pregadores de Deus, enquanto muitos achou que ia calar eles, colocando eles na prisão, eles entram num redemoinho do céu e agora salva uma família toda que estava perdido. Iria haver homicídio naquela família, suicídio, o carcereiro ia se matar, e ele disse: nós trouxemos vida para você e para tua casa. Muitas das vezes o nosso processo, nós entendemos, achamos, fraquejamos, dizendo: agora eu não aguento. Por que, pastora Dilson? Porque é muito dolorido, dói demais, eu vou morrer nesse processo, eu não estou aguentando. Aí vem Deus e diz: você não vai morrer, nenhum processo é para te matar, nenhum processo é para você cair, nenhum processo é para você desistir. O processo que Deus tem para a tua vida é para te levar para o sucesso, é para te levar para frente. Nenhum processo vai durar para sempre, nem que seja o céu abrindo e derrubando muralha, quebrando grilhões, destruindo tudo. Deus vai mandar alguém fazer algo por você, Deus vai levantar alguém para fazer algo por você. Muitos podem olhar e falar: agora ela desiste, agora ele larga, mas Deus está olhando do céu e está dizendo: não vai acontecer isso não. Estão esperando a queda da minha filha, estão esperando a queda do meu filho, mas isso não vai ser possível. Por quê? Porque Deus está controlando vida de crente aqui nessa noite. A tua vida, a tua história está na mão daquele que fez os céus e a terra. Pode o mundo escrever algo contra você, mas o que Deus tem para a tua vida é sobrenatural, é sobrenatural. Podem te diminuir, pode olhar para você e dizer: ela não merece, ele não merece. Deus está dizendo: eu trato com o pecador, eu sou perdoador de pecado, eu sou a misericórdia. Estão olhando para você e estão dizendo: ela não merece, ele não merece. Deus está dizendo: merece sim, porque foi eu que morri na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e a tenha com abundância. Perseguido em Filipos, agora Paulo sai da prisão com Silas e agora encontra aquele que era o mentor de andar com Paulo na Grécia, e vai levar Paulo para uma cidade chamada Tessalônica. Chegando em Tessalônica, existia uma aldeia de judeus. Nessa aldeia de judeus, Paulo agora já chega falando: judeus falam a minha língua, é a mesma cultura, é o mesmo processo, eles acreditam na Torá, eles ainda aplicam os pentateucos, eles ainda têm um ensinamento mosaico. Então nós vamos discutir sobre isso, mas eles têm que entender que Jesus já veio, que o Yeshua HaMashiach já veio na terra, que o Messias já veio, e foi necessário que ele padecesse por mim, que ele padecesse por você, porque ao terceiro dia ele não ficou morto, ele não ficou dentro de uma tumba. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele trouxe uma nova história. Ele não veio rasgar a Torá, ele não veio destruir os ensinamentos que Deus deixou no Antigo Testamento, não. Ele não veio revogar o que estava no Antigo Testamento, não. Ele veio para cumprir por muitas pregações de Jesus. Ele disse: olha, eu não vim para violar o ensinamento, eu vim para aplicar o ensinamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem crê e ser batizado será salvo. A todo que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Ele não veio destruir o Antigo Testamento, ele vem trazer a refinação das leis, ele vem trazer a classificação das palavras,
Ele vem dizendo, eu resumo 10 mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Muitos têm esquecido de amar a Deus, muitos têm esquecido de amar o próximo, muitos têm esquecido de servir a Deus. Aquele que não honra a Deus será desonrado também pelo céu. Não é o pastor Adilson que diz isso, quem diz isso é a palavra de Deus. Aqueles que me negam diante dos homens serão negados pelo meu Pai no grande dia. Essa noite Deus te trouxe aqui como adorador e está dizendo que é a bênção de Deus sobre a tua casa, que é a bênção de Deus sobre a tua família. Repouse sobre as asas do Espírito, honre a Deus sobre todas as coisas. Você não vai ser desonrado quando você honra. Diga, eu preciso honrar a Deus. Honrar a Deus nada mais é do que você servir Ele. E servir a Deus é ter sinceridade diante de Deus. Paulo agora, ele vai para Tessalônica. Obrigado, meu filho. Olha aí. Paulo agora ele vai para Tessalônica. Ele começa a pregar para os próprios judeus. Os judeus começam agora a olhar para Paulo e dizer que ele está pregando heresia. Começam a perseguir Paulo. Eram pessoas que não eram convertidas, eram pessoas que não eram. Conversão não é só no judaísmo, como eu digo, no judaísmo, mas eles serviam Deus. Eles tinham que ter o senso de justiça, porque Deus ensinou isso desde Moisés. E agora, ouvindo Paulo pregar sobre o Cristo ressurreto, eles tinham que ter a sensibilidade do Espírito de Deus. Mesmo não crendo que Jesus era o Messias que já tinha vindo, eles teriam que ter a sensibilidade de judeu, de acreditar que Deus estava movendo algo na terra. Porém, eles fizeram o quê? Chamaram pessoas levianas, pessoas de má índole, ladrões, e descobriram que Paulo tinha repousado na casa de um homem chamado Jason. Paulo passou pela Grécia, foi muito tumultuado a missão de Paulo na Grécia, mas aonde ele passou, ele abriu uma comunidade. Aonde Paulo passou, ele abriu uma comunidade. Nenhuma comunidade que Paulo abriu foi boa, foi assim, boa no sentido de não ser perseguido. Foi tudo bem, ninguém perguntou, ninguém interrogou, ninguém fez nada. Você sempre vai ser interrogado. Você sabe por que você sempre vai ser interrogado? Eu vou dizer aqui para você, pega essa senha. Aprenda isso. Você vai ser interrogado, porque quem sonha, quem não sonha, não quer ver você sonhando. Quem não projeta, não quer ver você projetando. Você pode até dizer assim: ah, mas as pessoas, pastor Adilson, elas gostam de mim. Gostam quando elas estão vendo que o seu nível está abaixo dela. Quando elas entender que o seu nível está abaixo delas, ela vai ser sua melhor amiga. Mas é só seu nível subir no social. É só seu nível subir no espiritual. É só seu nível subir no relacionamento pessoal. É só seu nível subir no sentimento de família, de amizade. Você vai ver que aquelas pessoas que te aplaudiam, que seguravam na tua mão, tem um espírito de ingratidão, tem um espírito de inveja, como diz aqui a palavra de Deus. As pessoas não querem ver o seu crescimento, as pessoas não querem ver você prosperando, as pessoas não querem ver a sua família feliz. As pessoas, elas querem estar num status melhor que o seu. E aí você vai conhecer aqueles que disseram que estamos juntos, que você é minha amiga, que nós estamos juntos, nós vamos andar juntos no momento da tua aflição. Cadê eles? Cadê os que disseram que estavam junto com você? Te abandonaram. Você teve que chorar sozinho, você teve que sofrer sozinho. Por quê? Porque no momento da sua abundância tinha muitos invejosos à sua retaguarda e você não enxergava. Deus vai fazer você enxergar quem tem inveja de você. Deus vai fazer você enxergar quem está tramando contra você. Deus vai fazer você enxergar quem está levantando falso testemunho, fazendo fofoca contra o teu nome. Te prepara que Deus vai blindar a tua casa, vai blindar a tua família contra as más línguas, contra os difamadores, contra aqueles que um dia olhou para você e te desejou mal, aqueles que tramam contra a tua casa, aqueles que faz reunião na tua ausência para te derrubar. Toma cuidado, porque Deus
Deus essa noite te trouxe nesse culto de ceia para te dizer: eu sou Deus que vejo tudo que acontece ao teu redor. Existem conversas que só Deus vê, e que muitas das vezes nós estamos tão seguros, e aí vem a apunhalada. Nós estamos tão seguros e achamos que nada vai acontecer, e aí vem a apunhalada de quem você menos espera. É uma dor, né, irmão? A dor da ingratidão. Mas pastor, eu só pratico o bem. Praticando o bem você vai receber o mal. Se Jesus foi assim, Jesus foi assim. Fala para mim qual foi o mal que Jesus fez. Fala para mim qual foi o mal que Jesus fez para merecer aquela cruz. Colocaram Jesus na cruz, não era o suficiente, eles teriam que humilhá-lo. Tiveram que fazer ele beber vinagre, tiveram que furar ele com a lança, tiveram que deixar ele despido de bruço e bater nele. Bateram em Jesus. Queriam ver Jesus na cruz? Não, queriam ver lágrima no rosto de Jesus. Quantas pessoas tramam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra você, no ambiente de trabalho, na faculdade, na vizinhança, no meio da família. Eles não querem só te crucificar, eles querem ver cair lágrimas de dores no teu olho. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: as lágrimas que vai cair do teu olho, servo de Deus e serva de Deus, vai ser a lágrima da alegria, vai ser a lágrima da abundância. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quem acredita nisso pode dar uma rajada de glória, pode adorar a Deus. O vinho da alegria está nessa casa. Paulo chega em Tessalônica, na aldeia dos judeus. E aí o que acontece? Já logo o cara já chama logo os bandidos para perseguir Paulo, pastor Adriano. Nessa daí, ele pega o guia turístico dele, o que estava andando com ele na Grécia, e ele fala: vamos sair daqui logo, Paulo, porque o espírito de inveja já manifestou no povo aqui nessa aldeia. Vamos sair daqui, porque agora eles, além de inibir você a pregar, eles querem te pôr na prisão novamente. Mas Paulo era cidadão grego, tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e romano, e estava fazendo o que na Grécia? Pregando sobre um judeu. Mas espera aí, tinha uma província de judeu lá. Então a Grécia tinha um pedaço de judeu, tinha uma administração de Roma. Então Paulo se sentia em casa, porém ele andava na Grécia aos olhos de um guia. Vamos sair de Tessalônica e vamos descer para Bereia, porque em Bereia só tem nobre, pessoas inteligentes. Irmãos, eu sempre ensinei para você a questão de transcultural, linguagem transcultural. Eu sempre ensinei para a igreja a questão de transcultural. Se você sair do culto aqui da cidade de Tiradentes e ir em um culto, em uma igreja lá no Tatuapé, a cultura é outra, a linguagem é outra, o bairro é outro. Você vê 80 quilômetros de Tessalônica para Bereia. O texto vai dizer que as mulheres e os homens de Bereia interrogavam a pregação de Paulo. Por que isso? É verdade isso? É verdade aquilo? Como que aconteceu? O que era? Como foi os feitos? Elas interrogavam. Paulo pregava, e pregava já para pessoas que não eram nécias. Eram pessoas que tinham estudo, que tinham clareza das letras, que tinham instruções do que ouviam. Por isso, uma tribuna dessa não é para qualquer um, não. Deus te chamou para sentar nessa cadeira e aprender, para depois subir aqui e falar. Mas tem que aprender primeiro.
Porque senão você entrega mensagem para o povo, mensagem que destrói família, mensagem que destrói estima, mensagem que destrói casamentos, mensagem que destrói tudo aquilo que Deus ensina. E você fala com tanta clareza e não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Há uma necessidade de aprendermos. Não sabemos tudo, mas temos que buscar o conhecimento. Então quando Paulo chega ali para pregar, ele fica à vontade, porque ele encontra umas pessoas de outra cultura. O texto vai dizer que eram pessoas nobres, sofisticadas, que interrogavam a pregação de Paulo. Mesmo assim, os caras lá de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia, desceram para Bereia, vamos para Bereia, andar 80 quilômetros para fazer o mal para o próximo. Muitas pessoas carregam o mal no coração. O ser humano estima ruim. Ele olha para a pessoa e se não agradar ele, ele fica vendo formas de prejudicar a pessoa. Ele fica armando situações para prejudicar a pessoa. Por isso, Deus traz você num culto desse para te dizer: filho, abre seus olhos aonde você pisa, abre os seus olhos com quem você anda, abre seus olhos quem você está pondo dentro da tua casa, quem você está chamando de amiga, quem você está chamando de amigo. Amigo é muito íntimo. Jesus disse: não vos chamareis mais servos, mas os chamareis de amigos. Cuidado com as amizades. Até Jesus escolheu uma amizade errada. E que amizade foi? Todos nós sabemos. Judas comeu na mesa com Jesus, dividiu as moedas com Jesus, mas na hora do vamos ver, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Se Jesus foi traído por amizade, porque eu e você estamos inibes disso? Não estamos, não. Jesus, ele vai nos guardar contra os falsos amigos, falsos colegas, pessoas que maquinam contra a nossa casa, contra a nossa família. Te prepare, porque Deus vai blindar o teu lar, a tua casa, contra os maus elementos, pessoas que estão te aplaudindo, mas lá dentro está torcendo contra você. É difícil, né? É difícil. Nenhuma dessas teorias vai funcionar na real, porque o ser humano, ele é astuto. Mas os que estão em Cristo, nova criatura é. Paulo começa a ganhar vidas em Bereia, 80 km de Tessalônica. E você sabe o que chama atenção nesse texto? Que a maioria era mulher. A maioria que ele ganhou nessa obra era mulher. Teve muitos homens também, mas aqui eu já vejo a força das mulheres contínua na obra do Senhor. Então nós vamos vendo Paulo andando e pregando a palavra, e tentando parar Paulo de pregar a palavra. Paulo podia ter no primeiro pregação falado: eu não quero isso para mim não, eu vou desistir de tudo, eu vou parar de pregar a palavra, porque é tanta perseguição, é tanta calúnia, é tanta difamação, é tanta surra, que eu vou desistir de pregar o evangelho. Não, não faça isso. Sabe por quê? Porque Jesus pagou com a vida. Porque para nós seria mais leve, porque para nós seria o mais tranquilo. Sofremos sim, de formas diferentes, mas não deixa de ser dolorido. A minha dor talvez não é a sua, mas você tem uma dor. A minha dor é diferente da sua, mas você tem uma dor do evangelho. Quantas pessoas lutam para fazer nós desistirmos? Quantas pessoas lutam, Fernando, para fazer nós desistirmos de algo? Seja no estudo, seja no trabalho, seja na igreja. Tudo que você vai colocar suas mãos, sempre vai ter um levante. Sempre vão levantar contra você, sempre vão tentar abater aquilo que você está fazendo. Vão tentar olhar para o seu projeto e fazer, sabe o que? Você entender que esse projeto não é para dar certo. Vão querer fazer você desistir, mas você não pode. Você tem que persistir.
Você tem que continuar, porque você acredita. O primeiro a acreditar tem que ser você. O primeiro a acreditar tem que ser você. E aí quando verem que já deu tudo certo para você, sabe o que vão fazer? Vão querer sentar na janelinha. Apoiar depois que deu certo não é apoiar, é interesse. Tem muita gente que vai querer apoiar você depois que o projeto já está realizado. Mas quando você começou, não acreditaram, não investiram, não apoiaram, não estiveram do teu lado dizendo: eu vou junto com você. Se não prosperar, se não der certo, eu estou do lado também. Por quê, pastor? Porque apoiar depois que está pronto não é apoio. Sentar na janelinha depois? Não é. É assim na nossa vida. É o jogo dos interesses. As pessoas, elas manipulam umas às outras. O veneno já não sai mais da cobra, sai dos seres humanos. É triste a realidade que vivemos, a intolerância. A intolerância, os seres humanos, o social está intolerantes. Não se pode confrontar o errado, porque o verdadeiro cai como culpado. Está mudando tudo. O que é certo virou errado, e o que é errado está virando certo. Mas e os princípios de Deus? E os princípios de Deus na família? E o princípio de Deus no social? Defenda aquilo que você acredita, mesmo que isso custe algo para você. Defenda aquilo que você acredita, mesmo que isso te traga uma grande luta. Lute até o fim, sabendo que mesmo que seja difícil, Deus vai estar com você. Deus sempre vai dar estratégia para aqueles que estão segurando na mão dele. Continua segurando na mão de Deus. Deus vai te levar para o caminho da vitória, o caminho de vencedor. Você tem que acreditar que Deus tem algo grande para a tua vida. E que o único a desistir somos nós mesmos. É só nós que podemos desistir. É só nós que podemos recuar. Recuar nunca foi um fator de culpa de ninguém, sempre é nossa culpa. E nós temos que parar de procurar culpados, e nós temos que voltar a responsabilidade para nós de dizer: eu errei, eu desisti, eu cansei, eu parei. Não foi por ninguém, não foi pelo pastor, não foi pela igreja, não foi pelo esposo, não foi pela esposa, não foi pelo filho, não foi pela vizinhança. Eu desisti, eu larguei. Mas hoje Deus te trouxe aqui é para renovar votos, é para renovar sonhos, é para renovar projetos. Você não vai desistir, você não vai largar. Você pode passar situações como Paulo passou, perseguições, invejas, mas você vai continuar sendo boca de Deus na terra até a volta de Jesus. Vai desistir por quê? Vai parar por quê? É tão bom estar na presença de Deus, irmãos. Olha o ano indo embora, e Deus preparando um ano novinho para nós fazermos tudo aquilo que projetamos, tudo aquilo que sonhamos. Talvez 2024 tenha sido difícil para você, mas olha a oportunidade que Deus está te dando de um ano todinho. Mais um ano todinho, 365 dias de vida para você fazer diferente. O que não deu certo agora, tem tudo para dar certo no próximo ano. Você não morreu, você está mais vivo do que nunca. Paulo prega e edifica mais uma comunidade, torcendo pela palavra de Deus. Você sabe que Deus ensina a nós com isso? Que você mesmo estando embaixo de tantas lutas, tantas diversidades, você chegou até aqui. Tanta batalha, você olha para trás, você imagina o que você já passou nesse período de vida, e você vai entender que olha o que você passou, olha até onde você chegou, olha onde você está. Já pensou se você tivesse desistido lá atrás? E muitas das vezes nós olhamos para trás e
Algumas coisas lá atrás nos traz saudades, nos traz novos projetos, nos traz tristeza também, porque onde eu poderia estar se lá atrás eu tivesse aproveitado certas oportunidades? Então nós começamos a fazer uma autoanálise de muitas coisas, mas o que falta é a atitude para prosseguir. Então o que ficou para trás ficou, e agora daqui para frente? O que você vai fazer? O que você vai projetar? O que você vai buscar em 2025? O que você vai colocar no altar de Deus nesse ano? O que você vai fazer diferente que esse ano não deu certo? Será que você vai fazer as mesmas coisas? Ou você vai evoluir? Pastor, esse ano para mim foi uma bênção, e o ano que vem vai continuar sendo uma bênção? Ou você vai sofisticar para ser melhor ainda? Tem que ser melhor ainda. E para você que deu uns tropeços aí no ano todo, esse ano é ano de olhar as pequenas pedras, porque é as pequenas pedras que faz você tropeçar. Você não vê ninguém tropeçando em grandes pedras, porque você desvia dela. Agora as pequenas pedras não têm a sua atenção. Talvez por isso que você tropeçou esse ano. E agora você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para frente. Por quê, pastor? Porque você vai lidar com vários tipos de pessoa, como foi Paulo. Paulo lidou com pessoas de todos os tipos. E agora ele prega para pessoas nobres, porém ele edifica a palavra de Deus. Ganhou alma esse ano? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas você trouxe para a igreja esse ano? Quantas vidas você trouxe para o altar de Deus esse ano? O que você fez para Deus esse ano? O que você fez na obra de Deus esse ano? Está em falta? Tem um ano todinho para você mudar a conduta sua. Tem um ano todinho para você melhorar como cristão, como obreiro, como membro do corpo de Cristo. É você e Deus. É você e Deus. Aonde está a tua dor? Aonde está a tua fraqueza? Aonde está aquilo que está te limitando diante de Deus? É a hora de você lutar. Luta contra esse gigante que está tentando te derrubar. Luta contra esse gigante que está tentando te oprimir. Não importa o tamanho dele. Pode ser no emocional, pode ser no espiritual, pode ser no sentimental. Destrua esse gigante. Se coloque de pé diante de Deus. Acredite que Deus tem guardado bênçãos grandes para a tua vida, e que você é um projeto dele, que a sua família é um projeto de Deus, que os seus sonhos são os sonhos de Deus. Salmos 37:4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E a pergunta que não quer calar: o que deseja o teu coração? Qual é o teu desejo nessa noite? O que você tem desejado diante dos céus, diante do altar de Deus? Essa noite Deus te traz para viver algo novo, e você vai viver. E você sabe o que é bom, Juan? É que nós vivemos algo grande diante de Deus. E esse algo grande nunca só beneficia nós, sempre beneficia os que estão conosco. Beneficia a família, beneficia a igreja. Sempre Deus vai estar beneficiando aqueles que estão contigo. Lembra de Jó? Lembra de Abraão? Ló não tinha nada, mas possuiu alguma coisa depois que andou com Abraão. Mas a promessa era para Ló? A promessa era para Ló ou era para Abraão? A promessa era para Abraão, mas Ló estava na cola de Abraão, foi abençoado. Tem muita gente que está na tua cola, mas quem tem a promessa é você. Mas você sendo abençoado, aquele que não ora, que está lá na tua casa, aquele que não vem nos cultos, que está lá na tua casa, aqueles que difamam você, aqueles que ficam falando mal, que você está todo dia na igreja, que você está todo dia buscando a Deus. Quando você prosperar, porque você tem a promessa, pode ter certeza que vão estar lá tomando cafezinho com você. É sempre assim. Não querem buscar o pão, mas quando o pão está na mesa, é só glória, é só aleluia.
Mas você está aqui buscando o pão. Alguém vai querer um pedaço desse pão. E nós vamos repartir o pão. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus podia ter falado: Pedro, levanta da mesa da ceia. Judas, vaza, traíra. Um vai me negar 3 vezes e você vai me entregar para os soldados? O que você está fazendo na mesa? Agora cai para nós, irmãos. Nós não aprendemos nunca, né? Quantos traidores nós colocamos na nossa mesa? Quantos traidores nós colocamos na nossa mesa? Pessoas ingratas, que sentam com você, comem com você, dá sorriso com você, mas quanto menos espera, você é apunhalado, né? Se Jesus não escapou disso, por que eu e você vai escapar? Então nessa noite, essa palavra é de prosperidade em meio à guerra. Diga comigo: eu vou prosperar em meio à guerra, porque essa guerra, Deus está comigo. Você pode estar na guerra, você pode estar na luta que for, mas Deus vai estar com você. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu tenho a certeza que Deus vai entrar, irmão. Deus vai entrar nessa peleja com você. Eu não vejo na Bíblia nenhum capítulo, nenhum versículo que Deus estava com um guerreiro e o guerreiro perdeu. Não, todas as lutas que Deus foi na frente, o povo venceu. Com você não vai ser diferente. Põe Deus nessa luta, põe Deus nessa guerra com você, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Essa luta não é para te matar, não. Te prepara, porque esse choro vai ser transformado em alegria. Vai ser choro emocional quando você receber do céu aquilo que Deus tem preparado para você. Foi muito doído esse ano, foi muitos choros, muitas lutas, muitas tristezas. Te prepara então. Está chegando um ano novinho para você sorrir para o céu. Acredita, o que Deus tem para você é maior do que o mundo possa imaginar. Vão tentar te ferir, você não vai ser ferido, não. Deus vai passar bálsamo no teu coração. Deus vai guardar você dos falsos inimigos, dos inimigos falsos que nós carregamos, pastor Adriano, em nossa vida. Chegam perto de nós e sugam nossa energia, sugam aquilo que Deus nos deu. Mas Deus vai guardar você e a tua família desse povo que quer tirar o que Deus te deu. Não querem compromisso com Deus, mas querem o que Deus te deu. Querem. Isso chama sugadores de bênção. É os Ló. É os Ló da vida. A promessa está com Abraão, mas os Ló têm sugado as bênçãos de Abraão. Muitos têm feito isso na tua vida. Sabia disso? Muitos fazem isso na nossa vida. Não querem compromisso com Deus, mas querem as bênçãos que está chegando de Deus para a tua vida. Não querem entregar nada para Deus, mas quando você está recebendo, todo mundo quer receber. Todo mundo quer um pedacinho do bolo, mas ninguém quer trazer os ingredientes. Depois que o bolo está pronto, não tem ajuda. Aí não dá. Fica firme. Fica firme. E nesse próximo ano eu quero vocês aqui comigo, para juntos nós vencermos essas lutas, essas batalhas. Foi um ano de muita luta, irmão. Foi um ano de muita luta, muita peleja. Mas nós estamos virando o ano vivos, com a presença de Deus, com a graça de Deus. Deus tem segurado em nossas mãos. Deus tem nos estimado. Deus tem nos dado estima. No momento que era para nós chorarmos, nós estamos sorrindo. O inimigo fica furioso com você,
Porque ele fala, agora ela vai chorar, agora ele vai gritar, vai espernear. E você está sorrindo. Você está sorrindo, está dando glória a Deus, está dando aleluia. Porque você entende que o processo com Deus é vitória certa. Que você com Deus pode até passar um momento de dificuldade, mas quem está julgando o teu momento não sabe a história que Deus está escrevendo para a tua causa, para a tua vida. Estão achando que vão pôr um ponto final na tua história, e Deus só está começando com a canetinha de ouro escrever: filha, esse ano eu abro as portas para você, eu te curo da saúde, eu te dou saúde, eu te dou prosperidade, eu abençoo a tua casa, eu abençoo teus filhos, eu te abençoo, eu te dou um novo projeto. Filho, você pode ter chorado, mas eu estou enxugando todas as suas lágrimas. Diga para o seu irmão, você não vai morrer nessa situação, porque Deus tem algo grande para você. Amém? Aplauda Jesus por essa palavra.